Dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Tudo certo com vocês, gente? Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula de ontem, certo? Que nós terminamos o capítulo sobre calor e temperatura. E na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo capítulo, certo? O capítulo 3, que nós começamos um pouquinho ontem, mas vamos dar continuidade hoje. Só que antes, eu gostaria de revisar alguns conceitos para que vocês pudessem fixar esses conceitos, certo? Então, a gente estudou o capítulo 1, de título Máquinas e Trabalho. Nós vimos que o trabalho está relacionado a duas coisas, deslocamento e força, certo? Sem deslocamento e sem força, não existe trabalho. O exemplo que eu dei foi o seguinte: quando nós estamos segurando alguma coisa, nós não estamos realizando trabalho. Por quê? Porque não existe deslocamento, certo? E trabalho significa o quê? Significa que é qualquer energia aplicada, certo? Na forma de força, que vai exercer um deslocamento, certo? Se não há deslocamento, logo não há trabalho. E o segundo conceito que eu abordei com vocês foi o conceito de máquinas. Eu falei que sempre qualquer mecanismo que vise facilitar nosso trabalho humano, melhorar e potencializar as forças que a gente exerce, isso pode ser considerado uma máquina, certo? E como é que se calcula o trabalho? Eu falei que trabalho vai ser sempre igual a força vezes o deslocamento, certo? E as máquinas, elas podem ser divididas em dois tipos. As máquinas simples, certo? Que são as máquinas que nós temos como máquinas mais simples, de fato, como alicate, rodas, tesoura. Essas máquinas, que são feitas só a partir de um equipamento, são consideradas máquinas simples. E o segundo tipo de máquina são máquinas complexas. As máquinas complexas são a união de vários tipos de máquinas simples, certo? Nós falamos também um pouco sobre alavancas. E eu falei que alavancas sempre vão ter duas estruturas. Uma haste que vai ficar por cima, e eu desenhei no quadro um triângulo. Não foi isso, vocês lembram? Um triângulo que é chamado de fulcro ou base. Em cima é chamado de objeto rígido ou haste, certo? Em cima, haste ou objeto rígido, e embaixo, fulcro ou base, certo? Depois nós falamos sobre roldonas. Roldonas são estruturas circulares, que é passado sobre elas uma corda, certo? Para pegar o peso, eu boto a força aqui desse lado, e a corda está passando aqui, eu vou puxar aqui, e a parte que está aqui vai subir, certo? E também ela possui dois tipos. Podem ser fixas, quando eu tenho a roldona e a corda sobre ela, ou móveis, quando é o contrário. Eu vou ter a roldona embaixo e a corda vai estar passando por cima. Como, por exemplo, máquinas de musculação, certo? Nós falamos também sobre plano inclinado, e eu disse para vocês que fiz uma pergunta, né? Se a gente gastava uma quantidade menor de energia subindo escadas ou subindo a rampa. Fisicamente e humanamente, nós gastamos uma quantidade menor de energia subindo a rampa. Por quê? A força que a gente exerce na rampa, que é chamada de plano inclinado, ela é bem menor do que a força que a gente vai exercer várias vezes numa escada, certo? Então a rampa ela é mais adequada para determinadas construções, porque ela é capaz de fazer com que nós gastemos uma quantidade menor de energia, certo? Depois disso, nós falamos um pouco sobre calor e temperatura. Eu comecei falando sobre a termologia, que é a área que vai estudar os fenômenos entre calor e temperatura, certo? E falei também sobre o significado de temperatura. Temperatura sempre vai ser o grau de agitação das moléculas, o quanto as moléculas estão se movimentando. Se elas estão mais paradas, elas tendem a ser sólidas. E se elas estão se movimentando, ou elas estão líquidas ou gasosas, certo?
E eu falei também de 3 escalas da temperatura: grau Celsius, grau Fahrenheit e a temperatura Kelvin. E também dei o conceito para vocês de calor. Calor vai ser a quantidade de energia que você vai transferir na forma de temperatura de um local para o outro. E falei também que nós sempre colocamos onde tem uma quantidade maior de temperatura, sempre vai passar para onde tem uma quantidade menor de temperatura. Eu dou o exemplo de se botarmos um copo quente e um copo gelado. Ao passar do tempo, o copo gelado ele vai deixando de ser gelado e vai ficando um pouco mais quente. Já o copo quente vai perdendo energia e vai ficando também um pouco mais frio, certo? Até ambos atingirem o chamado equilíbrio térmico. E nós falamos também sobre as 3 formas de transmissão de calor. O calor pode ser transmitido através de condução, que é quando eu tenho algum meio, geralmente metálico, para conduzir esse calor, como por exemplo, quando a gente coloca a panela em cima do fogão e algo dentro da panela. Por exemplo, um pedaço de fígado ou de carne está dentro da panela. E aí a gente liga o fogo e o fogo vai ter um intermediário para botar. O fogo vai ter um intermediário para botar o calor nessa carne que a gente botou na panela, que é a própria panela, não é isso? Esse tipo de transmissão de calor é chamado de condução, porque ele está sendo conduzido por um meio. E eu falei também que existem os bons condutores de calor e os maus condutores de calor, aonde os bons condutores de calor geralmente são metais e os maus condutores de calor são madeira, plástico, cimento, entre diversas outras coisas. Materiais que não conduzem bem a temperatura, certo? E o segundo tipo de transmissão de calor é a convecção. A convecção ela só pode ocorrer em líquidos e em gases, certo? Eu dou exemplo, fiz a seguinte pergunta para vocês também. Quando a gente coloca água na panela, como é que a água de baixo e a água de cima ficam aquecidas? Vocês já se perguntaram isso? Porque sempre quando algo está quente, esse algo tende a subir. E as coisas geladas, o frio, tende a descer. Por isso que a gente utiliza ar-condicionado em cima dos espaços, não é isso? Como na escola. O ar-condicionado sempre vai estar na parte de cima. Por quê? O ar gelado, o ar frio, ele tende sempre a descer para baixo, certo? Já o ar quente, já o ar gelado sempre vai tender a subir, certo? E isso funciona dentro da panela também com a água. Quando você aquece a água, o calor chegou na água. A água de baixo vai aquecer e posteriormente vai subir. E a água que está de cima vai continuar na mesma temperatura e posteriormente vai descer, certo? E aí vai ficar sempre trocando essa quantidade de temperatura. E ainda falamos sobre a irradiação, que é, por exemplo, como o calor do Sol chega até a Terra, né? Por meio de ondas eletromagnéticas. Depois nós falamos sobre os 3 tipos de dilatação. Eu tenho a dilatação. Dilatação é o crescimento dos materiais a partir do calor, certo? Eu tenho a dilatação linear, que vai fazer um crescimento de objetos linear. Uma dilatação superficial, que vai fazer o crescimento de objetos superficiais. E uma dilatação volumétrica, que dá o crescimento de objetos com grande volume, certo? E também sobre contração. A dilatação vai ocorrer no calor e a contração vai ocorrer no frio, certo? E aí eu dei o exemplo da garrafa térmica. A garrafa térmica vai ter 3 partes. A tampa, no interior dela, que vai ser de vidro, certo? E dentro dela ainda existe um vácuo, um espaço entre o líquido e a tampa, certo? Que não vai ter ar. A tampa vai servir para barrar a condução, o vácuo vai servir para barrar a convecção e o espelho vai evitar a irradiação, certo? E por último, na aula passada eu falei um pouco sobre combustão e eu falei que a combustão é a união entre o combustível e o comburente, onde o combustível vai ser o que queima e o comburente vai ser o que faz queimar, que geralmente é oxigênio. E o resultado do combustível mais o comburente vai dar a combustão, certo?
E aí eu falei o fósforo e o gás de cozinha também podem ser comburentes, certo? Que vão fazer queimar. Aí eu falei sobre combustíveis não renováveis e os combustíveis renováveis, aonde os combustíveis não renováveis são fontes esgotáveis, como o petróleo. Já os combustíveis renováveis, eles não se esgotam, certo? Como água, luz solar, vento e etc. E eu falei dos biocombustíveis, que é combustível feito a partir de material orgânico. E eu dei 3 principais exemplos. Etanol, que é feito a partir do resto da cana-de-açúcar. Biodiesel, que é feito a partir de sementes, como sementes do girassol, algodão e soja. E o biogás, que ele vai ser produzido a partir de esterco, certo? Gente, agora nós vamos para a segunda parte da aula, certo? Então, um grande nome na área da geofísica, como eu tinha falado na aula passada, é Wegener. Antes de Wegener começar a estudar sobre isso, as pessoas achavam que o tempo que a Terra existia era bem curto, certo? Era 450 e 500 milhões de anos. Uma das grandes descobertas de Wegener foi que a Terra, na verdade, não tinha esse tempo geológico, ela tinha muito mais tempo geológico, certo? Outra grande teoria de Wegener foi sobre o interior da Terra, e que ele, na verdade, existe assim, dessa forma. Núcleo interno, que é a parte mais interna, núcleo externo, manto inferior, manto superior e a crosta, né, que é a parte que a gente vive por cima. E a crosta pode ser dividida em duas partes, né? Ainda existe a litosfera, né, que é a parte por baixo entre a crosta e o manto inferior. E o manto inferior, uma região dele, pode ser chamada de mesosfera. E por cima, uma região abaixo da crosta, pode ser chamada de astenosfera. E por cima ainda, aqui dessa região, né, na crosta, é chamado de litosfera, certo? Mas a gente vai estudar ainda mais aprofundado isso, certo? Então, agora nós vamos falar sobre a deriva continental, que é uma teoria, sendo que é de grande importância vocês copiarem isso que está no quadro digital, certo?
certo? Importante que vocês copiem tudo isso que eu estou escrevendo aqui, certo? A deriva continental é uma teoria que fala que todos os continentes eram unidos e eles eram chamados de Pangeia, certo? Com o passar do tempo, a Pangeia foi se fragmentando e atualmente nós temos os continentes, né, das formas que a gente conhece hoje. Que foi outra teoria também feita por Wegener, demonstrando aí sua grande importância para a ciência, certo? Ele viveu, deixa eu botar aqui no número. Ó, gente, agora nós vamos falar um pouco sobre as placas tectônicas, certo? E é importante falar aqui. Super. Aqui estão as placas que eu vou ver uma por uma agora, certo? Ó, nós temos a placa euroasiática, certo? Que é como euro de Europa e asiática de Ásia. Então, é como se fosse a junção de dois continentes, tanto da Ásia como da Europa, certo? Nós temos a placa australiana aqui e um pedaço dela aqui, certo? Nós vamos ter a placa das Filipinas, que é essa região aqui, ó, aqui a placa das Filipinas. Placa João de Fuca, que é essa aqui, bem pequenininha, certo? Placa do Pacífico, que é do Oceano Pacífico, certo? Placa dos Cocos, fica nessa região aqui. Placa de Nazca, que é a que fica de um lado do Brasil, certo? Do outro lado, na verdade. Não diretamente com o Brasil, mas no território que o Brasil está, certo? Placa da Escócia, placa sul-americana, certo? Daqui vocês não precisam anotar nada, só isso, que o Brasil... Deixa eu anotar aqui para vocês. O Brasil está Ó, o Brasil vai estar por cima da placa sul-americana, certo? Aqui, ó, continuando aqui. Placa caribenha.
placa arábica, placa africana e placa australiana, que na verdade está aqui, certo? Que eu tinha falado. Placa da Antártica, que é uma das maiores, certo? Placa norte-americana, onde está o Canadá, os Estados Unidos. E o resto aqui da placa euroasiática, certo? Ela está aqui e aqui, a placa euroasiática, certo? Mas, como é que essas placas existem? Porque elas se movimentam, certo? Ó, imagine essa seguinte situação. Eu falei na última aula que líquidos, quando estão quentes, eles tendem a subir, porque são mais leves, porque suas moléculas estão mais afastadas, certo? Líquidos quentes e líquidos gelados tendem a descer, porque as moléculas estão juntas e eles estão mais pesados, certo? Então, no interior da Terra vai ter uma região chamada de zona de alta temperatura, que vai aquecer essa região daqui. Só que quando ela aquece, vai entender como está aqui a seta, vai subir, certo? E aí, esse material quente subiu, ele vai ficar aqui nessa região. E o frio vai descer, certo? Em tudo que ele desce, essa movimentação aqui, descida e subida do líquido, do magma, que está aqui no interior da Terra, na zona de alta temperatura, faz com que as placas elas comecem a se afastar. Por quê? Por baixo tem uma força fazendo assim, ó. Certo? E as placas vão começar a se afastar umas das outras. Outra informação importante para vocês se aterem é que os certos continentes estão sobre as placas tectônicas. E existe ainda os tipos de movimentação das placas. Ó, os tipos de movimentação da placa. O primeiro tipo é chamado de placas divergentes. Segundo, placas transformantes.
Tipos de movimentação de placas, certo? Existem 3 tipos de movimentação de placas. Quais são eles? Nós temos as placas divergentes, que fazem movimentação divergente. Essa movimentação divergente é uma movimentação de afastamento, certo? A placa faria esse movimento se afastando. Entretanto, existem ainda as placas transformantes. Por quê? Que estão dessa forma, se arrastando literalmente uma na outra. Então elas não geram também impacto. Nem as placas divergentes, nem as placas transformantes vão gerar nenhum tipo de impacto, certo? Entretanto, as placas convergentes é as que realmente têm colisão uma na outra, certo? E às vezes, uma sobe sobre a outra, uma placa vai subir sobre a outra, certo? E essa placa é responsável por formar vulcões, as placas convergentes que existem no limite convergente são responsáveis por formar vulcões, terremotos e tsunamis, certo? Isso é a grande maioria. Elas formam essas grandes catástrofes, certo? E também ela vai ser responsável por formar montanhas, certo? Então, gente, vamos dar uma recapitulada na aula de hoje. Nós vimos que hoje nós estudamos a Pangeia deriva continental, certo? A continuação da aula da semana passada, da aula de ontem, me desculpem. Vimos um pouco sobre a história de Wegener, sobre seus 3 principais descobrimentos sobre a Terra, que a Terra não tinha a idade geológica que achava-se que tinha, certo? Que era de 4,5 mil anos. Ele descobriu que, na verdade, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, certo? Ele também falou que todos os continentes um dia já estiveram juntos, chamados de Pangeia, e ele explicou isso de diversas formas, tanto pelo encaixe dos continentes um no outro, quanto pela existência de animais parecidos nas localidades. Por exemplo, esse fóssil aqui, da época do Triássico, ele está tanto aqui nessa região da América do Sul, como da região da África. Esse animal aqui, esse fóssil, está tanto dessa região aqui da África, como da Índia, como da Antártica. E esse fóssil aqui, está aqui, na América, na África, na Índia, na Antártida e na Austrália. Certo? Na verdade, esse fóssil aqui está nesses dois, e a planta, esse fóssil aqui vegetal, está em toda essa região. Então, a partir dos animais e da vegetação que existem e do encaixe, certo? Ele tem 2 argumentos muito fortes. O primeiro é que o encaixe dos continentes se dá de forma praticamente perfeita, e a vegetação, a fauna e a flora do ambiente, os animais e as plantas do ambiente, também favoreceram para isso, porque elas estão em regiões espalhadas por esses continentes, certo? De forma linear. Depois nós vimos um pouco sobre placas tectônicas, falamos um pouco sobre todas as placas, como elas se separam, certo? Eu falei a vocês que as placas tectônicas se afastam 2 centímetros por ano, certo? Nós vimos que a superfície terrestre é formada por placas e está acima da astenosfera e litosfera. Eu falei que o Brasil está por cima da placa sul-americana, por isso que nós não temos muito terremoto, muito tsunami. Na verdade não temos, né? Porque nós estamos literalmente por cima de uma placa tectônica, certo? Regiões que estão entre placas tectônicas é que vão ter mais catástrofes desse tipo, certo? E falamos também sobre o tipo de movimentação das placas. Placas divergentes, que são placas de afastamento. Placas transformantes, que fazem deslizamento lateral.
e placas convergentes, que fazem colisão, uma vai chocar na outra, só que uma sobe e a outra desce. Que ela forma vulcões, terremotos, tsunamis, e é responsável também por formar montanhas, certo? Então, gente, obrigado pela aula. A aula de hoje era isso. E até a próxima. Fiquem com Deus. Aí outra informação importante para vocês anotarem, certo? É aqui. Então, gente, aqui tá as placas tectônicas, certo? Importante vocês escreverem aqui essas duas informações. A primeira é que a superfície terrestre é formada por placas acima da astenosfera, certo? Lembrando que a astenosfera é essa estrutura aqui, então as placas estão por cima da astenosfera e da litosfera. Certo? E as placas tectônicas, elas se afastam 2 centímetros por ano. A gente vai explicar e ver como é que isso acontece agora. Ó, aqui estão todas as placas existentes, certo?